Olá, meus amigos, vamos iniciar o estudo da Bíblia, o estudo bíblico de hoje, que tem o tema, nós vamos falar sobre dízimos. E com certeza Deus vai te abençoar na mensagem de hoje, no estudo bíblico de hoje. Você não pode perder, assiste até o final, deixa o seu joinha, comenta, tá bom? E compartilhe com seus amigos para que eles estudem também, aprendam também. E você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, tá bom? Então vamos para o estudo bíblico de hoje, onde nós vamos falar sobre o tema dízimo. Então tá aí, meus queridos, na tela o estudo bíblico de hoje, o dízimo. Se você não gosta de falar muito de dinheiro, hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos entender por que Deus fala sobre o dízimo, o que ele diz, qual é o nosso dever quanto ao dízimo, tá bom? Então vamos lá, o nosso estudo de hoje. O dízimo significa décima parte. O dízimo se destina à manutenção do ministério da igreja, né? Para isso que serve o dízimo. O dízimo pertence a Deus, unicamente a Deus. Ao devolvermos o dízimo fielmente a Deus, somos espiritualmente abençoados. Então nós vamos ver no estudo bíblico de hoje que quando nós somos fiel a Deus, devolvemos o dízimo, com a nossa fidelidade, nós somos os maiores beneficiados de todos, somos eu e você. Então nós vamos entender isso hoje um pouquinho mais no estudo da Bíblia de hoje. Deus é o Criador e mantenedor do universo. De suas mãos recebemos todas as provisões para a nossa sobrevivência material. Em seu amor, ele nos fez administradores de suas riquezas. E numa sociedade singular, requer que lhe devolvemos 10% dos bens que põe em nossas mãos, deixando a nosso encargo a administração sábia, judiciosa e fiel dos restantes 90%. Então Deus nos dá 100%, só que 10%, a décima parte, ele pede que nós devolvemos a ele fielmente como dízimo para a manutenção da casa dele, né, a igreja, para ajudar o próximo, para ajudar as pessoas. Então Deus ele nos deixa mordomo aí de 90% e só quer 10% daquilo que nós temos para que nós mantenhamos aí a obra do evangelho, né? A manutenção da igreja e etc. Não, e outra coisa que a gente tem que ter na mente, que nós vamos falar no estudo bíblico de hoje, Deus ele não precisa de dinheiro nenhum, Deus não precisa de nada, Deus ele só pede isso para nós sermos fiel, justamente para que a casa de Deus se mantenha, a obra de Deus vá muito mais longe, aonde possa alcançar muito mais pessoas. E por isso que Deus pede que eu e você devolvemos 10%. Então vamos lá, vamos continuar o estudo bíblico de hoje. Começando aí pela pergunta número 1. Como Deus manifestou seu amor por nós? A resposta está lá em 1 João capítulo 4, versículo 9, que diz bem assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, o amor de Deus se manifestou por meio de Cristo, né, entregando-se por nós, negando-se falso, castigando falso. Então, o amor de Deus é entregando. Então, olha só, Deus ele se entregou por completo para nós, né, demonstrando ali o seu amor por nós. A pergunta a Deus é: o que Deus fez por seus filhos? Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, o que Deus fez por seus filhos? Deus ele nos dá a força, meus queridos. Nós acabamos de ver em Deuteronômio para que eu e você consigamos né, trabalhar, conseguimos manter as nossas coisas, conseguimos ganhar dinheiro, conquistar as coisas que nós
pretendemos conquistar na nossa vida. Então nós só conquistamos isso tudo não é porque não é mérito meu, não é mérito seu, é simplesmente porque Deus te dá força para conquistar isso. E vamos lá, vamos continuar. Deus dá força para nós adquirirmos riquezas. Então, por que razão possui Deus direito sobre os nossos bens, né? Nós vimos então que Deus ele se entregou, nós vimos que Deus agora, ali na segunda pergunta, que ele nos dá força, e agora na pergunta 3, então por que Deus, né? Por que razão Deus possui direito, por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos bens? E aí nós vamos entender agora. Gênesis capítulo 1, versículo 1, Salmo capítulo 24, versículo 1 e Salmo 50, 10 e o 11. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pulam no campo. Então, por que razão Deus tem direito sobre nós e nossos bens? Porque Ele é Criador, porque Ele é mantenedor, porque Ele é redentor e porque Ele é interesseiro? Não. Simplesmente porque Ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso Redentor. Por isso que Deus possui direito sobre tudo que nós temos, né? E sobre nós mesmos, porque afinal de contas, Ele é o nosso Criador. E a pergunta 4 vem: que percentual de nossas rendas Deus reservou para que lhe devolvêssemos como ato de adoração? 5%, 10%, 20%, 0%? Aí nós encontramos Levítico, capítulo 27, versículo 30, nos dá a resposta. Já falei no início, né, que é os 10%, a 10ª parte, mas nós vamos ver agora na Bíblia aonde que nós vemos isso, que Deus quer de nós a 10ª parte de tudo aquilo que nós ganhamos. Olha só o que diz. Também Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então, qual o percentual que nós devemos dar? 10%, a 10ª parte é do Senhor. O percentual do dízimo, a 10ª parte, foi determinada por Deus. Não foi o homem que determinou, não foi eu, não foi o pastor, não foi os presbíteros, não foi padre, não foi ninguém que determinou isso. Foi o próprio Deus que determinou que fosse a 10ª parte ou, né, 10%. Não podemos dar mais nem menos, tá bom? O que passa disso, o dízimo, abrir um parênteses aqui, o dízimo é 10%. Ponto. 10%, 10ª parte de Deus. Quando nós damos a mais, né? Eu separei os 10% de Deus, agora eu quero dar algo a mais, porque eu estou feliz, porque Deus me abençoou, quero dar mais. Isso daí é uma oferta de gratidão. E aí a oferta não tem limite. Você pode dar quanto você quiser, o quanto você puder, aí vai do seu coração, tá bom? Mas 10%, nada mais, nada menos, é de Deus. Qual é o destino dos dízimos? Isso é muito importante a gente saber. Para que serve o dízimo? Por que eu tenho que entregar o dízimo? Deus pede para entregar o dízimo e tal, e todo mês tem que estar ali, recebo, né? Para onde vai isso? Qual é a finalidade disso? Deus precisa de dízimo? A resposta é não, Deus não precisa de dízimo, mas nós precisamos entender qual é a finalidade, da onde isso surgiu, por que Deus pede que nós devolvemos a 10ª parte para Ele. E aí nós encontramos a resposta lá em Números, capítulo 18, versículo 21, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, e Malaquias, capítulo 3, versículo 10. E vamos agora entender, né, qual é o destino do dízimo. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda de congregação. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, meus queridos, o destino é para a manutenção dos que pregam o Evangelho. O pastor, os presbíteros, para a manutenção da igreja, todos aqueles ali que trabalham em prol da igreja, para o ministério de Deus avançar neste mundo, alcançar milhares de pessoas, alcançar todo mundo neste mundo. A 10ª parte que nós entregamos do dízimo, isso daí é direcionado para o trabalho dessa galera aí, para que eles, né, tenham o mantimento deles, para que eles tenham ali condições de ir pregar o evangelho a lugares que assim, é quase impossível a gente chegar. Então ali a igreja vai lá com o valor do dízimo, faz tudo isso daí para ajudar essa galera aí e usa também parte para a manutenção da igreja, né? Deixar a igreja bonitinha, você chegar lá na igreja, sentar num bancozinho confortável, ar-condicionado em algumas igrejas, certo? Algumas não tem, mas hoje em dia a maioria tem, né? Devido ao calor, né? Você chega lá, tá num ambiente legal para adorar a Deus, e o dízimo é usado para isso daí também, tá bom? E isso não é só hoje não, tá? Nós vemos aqui agora exemplos tanto do Velho quanto do Novo Testamento, e isso daí há muito tempo atrás, né, já faziam isso, e nós devemos hoje ser fiel ainda a Deus, continuar fazendo isso, devolvendo, porque Deus tem muito mais para dar àqueles que são fiel a Ele, tá bom? Pergunta número 6. O que Deus diz daqueles que retêm o dízimo e ofertas? Importante essa pergunta, tá? O que Deus diz sobre aquelas pessoas que não devolvem o dízimo, nem dá oferta, né? Ganha tudo, fica tudo para ele ali. Aí Deus nos dá, a própria Bíblia nos dá a resposta que está em Malaquias capítulo 3, versículo 8, e Ageu capítulo 1, versículo 6, que diz bem assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Isso está lá em Malaquias 3:8. E aí lá em Ageu diz: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestíveis, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num sactel furado. Ou seja, meus queridos, o que Deus diz para aqueles que retêm o dízimo e a oferta, Deus diz: aceita suas desculpas? Não. Não diz nada? Sim, Deus diz alguma coisa, sim, com certeza. Então é não. A resposta é: Deus reprova sua atitude. E nós vimos em Malaquias que Deus fala que quando nós fazemos isso, nós não devolvemos o dízimo, não damos oferta. Deus fala que nós estamos roubando. Olha só, roubando a Ele. E na própria versículo fala: no que nós estamos te roubando? E aí ele deixa bem claro: nos dízimos e nas ofertas. Então, meus queridos, Deus reprova a atitude dessas pessoas que não devolvem o dízimo e nem a oferta. E aí, meus queridos, para mim, para você que devolve o dízimo, que somos fiel a Deus ali, ajudamos na obra do Evangelho, ajudamos aí para que a igreja fique bonitinha, ajudamos para que o pastor aí pregue para um monte de gente e vá nos lugares quase impossíveis de chegar, né? Nós somos fiel ali, devolvemos o dízimo, damos a oferta. Que promessa Deus fez aos que fielmente lhe devolve o dízimo? Esse daqui é importantíssimo. Meu querido, é uma promessa de Deus para você. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 e Malaquias capítulo 3, versículo 10 até o versículo 12. Diz bem assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.
Então, meus queridos, a promessa de Deus para mim e para você é que Ele vai abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas para mim e para você e para todos aqueles que são fiel a Deus e devolvem o dízimo e as ofertas. E meus queridos, quando eu e você devolvemos o dízimo e a oferta, nós estamos demonstrando para Deus o quanto nós o amamos e o quanto nós confiamos e somos fiel ao nosso Deus. Por isso que Deus nos dá essa promessa, linda promessa que nós acabamos de ler na Bíblia, em abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida na sua vida e na minha vida. É importante lembrar que a motivação para a devolução do dízimo a Deus não é conseguir bênçãos, isso é importantíssimo, mas expressar amor e prestar adoração a Ele como nosso Criador e mantenedor. Meus queridos, o maior motivo de eu e você devolvermos o dízimo não é porque a gente quer bênção de Deus, isso daí Deus vai dar consequentemente, mas nós temos que entregar com um coração cheio de amor, com um coração cheio de gratidão, demonstrando a Ele, a Deus, quanto que nós o amamos, o nosso Criador e o nosso mantenedor. E para finalizar, pergunta número 8, o que Deus espera de nós, de mim e de você? Ele espera fidelidade sistemática, dar sempre com alegria e generosidade, participar quando posso e quando quero. O que Deus espera de mim e de você? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 e Atos capítulo 17, versículo 30 nos dá a resposta. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, meus queridos, Deus quer que eu e você sejamos fiel, sistematicamente, que nós demos com alegria e generosidade. E Ele diz assim, quando nós falamos para nós mesmos, eu vou dar só quando eu posso, só quando eu quero, isso daí Deus reprova. Então Deus espera de mim e de você que nós devolvemos o dízimo e as ofertas com alegria e generosidade, tá bom? Demonstrando todo amor e adoração ao nosso Deus. Então é isso, meus queridos, vamos recapitular aí aquilo que nós falamos hoje. Deus tem manifestado o seu amor por nós a cada dia. A cada dia. Somos administradores de Deus, de tudo quanto ganhamos, 10% deve ser devolvidos a Ele. O dízimo é para a manutenção daqueles que pregam o Evangelho. Deus espera de cada um de nós fidelidade sistemática, contínua, sem parar. Ele espera de nós fidelidade. Então é isso, meus queridos. Tá aí o nosso compromisso de fé que nós fazemos todo final de estudo bíblico, que diz, o de hoje diz aí, reconheço que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Quero ajudar na pregação do Evangelho sendo fiel nos dízimos. Estou decidido a devolver o dízimo de tudo o quanto o Senhor me der. Se esse é o seu compromisso, meus queridos, feche os seus olhos aí agora. Vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, obrigado porque nós aprendemos um pouquinho mais sobre o dízimo e sobre as ofertas. Nós vimos que quando nós somos fiel, entregamos com generosidade, com amor, o Senhor abre os celeiros do céu para nos abençoar. Nos ajude, Senhor Deus, a devolver o dízimo e a oferta. Que tudo que nós possamos ter, nós possamos devolver a parte que cabe ao Senhor, que o Senhor pede que nós devolvamos para a manutenção da igreja e para a pregação do Evangelho. Obrigado por estudo de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus queridos, finalizando aí mais o estudo bíblico de hoje, dessa semana. Mas na próxima semana, na próxima sexta-feira, estaremos aqui estudando a Bíblia novamente e o próximo tema vai falar sobre o cristão deve ser generoso e agradecido diante das bênçãos que recebe das mãos de Deus. Ofertar é um dos modos mais expressivos desse sentimento e a Bíblia nos ensina a ofertar também como ato de adoração. É isso que nós vamos ver na semana que vem.
Que Deus te abençoe. Eu te espero até lá. Amanhã estamos aqui para estudar a lição da Escola Sabatina. Então, nos encontramos aqui amanhã. Deixa o joinha de vocês, não esquece de deixar o joinha, não esquece de deixar o comentário que você achou do estudo da lição de hoje. E você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal e nos encontramos aqui amanhã. Que Deus te abençoe. Até lá. Tchau, tchau.